Professor doutor Nilson Euclides, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo professor? bem, e você? Muito bom ter o senhor aqui conosco, até porque, professor, a análise política, neste momento de definições, de apoiamentos, se faz até necessária para que o público em casa entenda muito bem como é que funciona esse negócio de grupos que apoiam um candidato, mas que eram críticos há algum tempo. Trocando em miúdos aqui, professor, a oposição apresentou seu apoio a Tião Bocalhon. PMDB, o PSD de Petecão, Antônia Lúcia e até o Leôncio Castro. Tudo dentro do script? Sim, eu acho que não há novidade com relação a isso. Eu acho que os apoios que a candidatura do Tião Bocalhon do PSDB recebeu eram apoios prováveis num eventual segundo turno, que acabou ocorrendo. Então não vejo nenhuma novidade com relação a isso. Eu acho que esses partidos, apesar de terem algumas diferenças ideológicas, outros nem tanto, né? PMDB e PSDB, de certa forma criam, compõem esse grupo de oposição, e é natural mesmo que eles tendessem a apoiar o candidato Tião Bocalhon. Não vejo novidade nenhuma nisso, não. E a Frente Popular anunciou o apoio de Perpétua Almeida, que andou distante do primeiro turno e que agora talvez se viu, digamos, pressionada pelo próprio partido a demonstrar seu apoio a Marcos Alexandre. Foi mais ou menos por aí, professor? É a grande decepção desse segundo turno, na minha opinião. O senhor acha? Uma grande decepção. Eu acho que, primeiro que o apoio do PCdoB a frente já tinha, porque o candidato a vice é do PCdoB. Essa candidatura do Marcos Alexandre, ela foi, entre outras coisas, dentro de um processo, foi fruto de um processo muito conflituoso dentro da Frente Popular, no qual a virtual candidata pelo PCdoB, seria Perpétua e que foi rifada do processo, tá? Houve uma decisão de cima para baixo, quer dizer, a Perpétua ficou numa situação insustentável e acabou que ela saiu do processo e ficou, digamos, no primeiro turno quase que isenta da participação. Eu vejo com muita tristeza isso, porque eu achei que naquele momento ela teve uma atitude corajosa, individual, obviamente, porque a sua legenda apoiava o candidato da frente, e eu esperava que ela mantivesse esse posicionamento, até para marcar uma posição, para marcar uma liderança dentro da frente, uma alternativa a esses nomes que aí estão, e ela me decepcionou nesse sentido, porque qual a necessidade do apoio da Perpétua, se o próprio partido dela já estava compondo a chapa com a Frente Popular? Então, nesse caso, Perpétua acaba sendo a perdedora quando apresenta esse apoio? Olha, eu acho que do ponto de vista... Porque Marcos Alexandre não perde nada. Talvez até ganhe. A candidatura do Marcos Alexandre está consolidada com os votos que ele recebeu no primeiro turno. O problema, eu não participei, não tenho conhecimento das discussões internas que a frente travou com a Perpétua, mas eu acho que do ponto de vista político, pessoal dela, ela sai dentro desse processo, de certa forma, enfraquecida porque é um discurso que é uma lógica que não cola. Você vem dentro de um processo que faz uma oposição dentro da frente, até por conta da maneira como aconteceu. Da maneira que você foi rifada do processo, e depois no segundo turno você faz um discurso de que é preciso apoiar. Eu acho que não era necessário isso, ela poderia muito bem ter mantido a posição dela. De neutralidade. De neutralidade, pensando em 2014, mas você sabe que em política as coisas se resolvem assim. A gente não sabe quais foram os acordos que o PCdoB fez em relação a Perpétua. Será que tem a vaga para o Senado aí no meio, professor? Eu acho que pode, de repente, ter alguma coisa. Não podemos afirmar absolutamente nada. Mas em política nenhuma... Com certeza, essa atitude da Perpétua não foi uma atitude voluntariosa dentro de um processo político, porque há uma alternativa entre A e B e esse posicionamento ideológico. Eu não acredito que esse seja um posicionamento ideológico. Eu acho que por trás disso existe um interesse muito mais político futuro do que uma decisão ideológica. Eu entrevistei aqui os dois candidatos que vão para o segundo turno, Marcos Alexandre e depois Tião Bocalhon, e perguntei ao Marcos Alexandre se ele não iria buscar o apoio de Marina Silva, que disse mesmo aqui na TV Gazeta, numa entrevista no domingo, quando veio votar, que não tinha sido procurada pelas lideranças da frente em nenhum momento para apoiar a candidatura do Marcos. Perguntei a ele se seria importante esse apoio de Marina, e ele disse: Alain, é uma decisão do partido. Voltei a questioná-lo: mas o senhor não teria autonomia para pedir o apoio, o senhor mesmo, de Marina? Ele disse: não, vou pedir o apoio de Marina. Pediu o apoio de Marina, está aqui na Gazeta.net, e Marina disse: tudo bem, meu filho, me mande seu plano de governo. O que o senhor achou disso? Bom, primeiro que se ela solicita o plano de governo do candidato da Frente Popular, é sinal que ela não estava interessada no processo político aqui do Acre. É o primeiro aspecto negativo. Eu acho que a Marina, como uma liderança regional, como uma acreana de coração e de alma,
ela deveria estar mais atenta nessa questão. É uma crítica que eu estou fazendo ao comportamento que ela tem demonstrado nos últimos, principalmente desse processo eleitoral, se distanciando do processo eleitoral em Rio Branco. Eu acho que independente da Marina apoiar A, B, C ou D, a presença da Marina e a liderança dela é importante para o processo político dentro do Acre. Por tudo que ela representa. O que ela representa, e até pela identidade que ela tem com essas questões ambientais. Então, a ausência da Marina dentro desse processo político é ruim para o Acre. O Acre perde muito. Mas que posição ela deveria ter, professor? Uma vez que ela saiu do PT, uma vez que a saída dela foi de maneira até traumática, certamente magoada com as atitudes do presidente Lula à época, que ficou do lado de Dilma, de Roberto Rodrigues, naquelas disputas entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério, a Casa Civil, o Ministério da Agricultura, etc. O senhor não acha que Marina, ao manter um afastamento cuidadoso, cauteloso aqui da política acreana, não está no papel dela? Mas a política, eu acho que a Marina é inteligente, uma liderança, uma mulher que tem um conhecimento vasto, uma experiência política. Política não se faz só política partidária. O fato dela ter rompido com as instituições partidárias aqui não significa que não há espaço para a Marina fazer política aqui no Acre. Nós temos que pensar a política de um modo mais abrangente, mais amplo. A política partidária é um dos mecanismos para você fazer a representação. A figura da Marina, criando grupos de discussões, participando efetivamente do processo político, independentemente dela estar vinculada ou não a um partido, é extremamente importante. Daí a crítica que eu faço à Marina, dessa ausência. Entendeu? Ela deveria estar aqui sim, preocupada com os problemas do Acre, porque nós temos problemas aqui. Problemas extremamente delicados. E a Marina estando aqui, qual seria então o posicionamento dela? Uma analista? Uma conselheira? O que ela faria, professor? Olha, é difícil, eu não sei quais são os compromissos que a ex-ministra tem em Brasília. Me parece que ela tem uma presidente de uma fundação, quer dizer, eu não sei os compromissos que ela tem pessoais. Mas eu acho que há sempre tempo, há sempre você reservar um tempo para você fazer a política, que não precisa ser a política partidária. Agora, o que ela poderia, qual o papel dela? Eu acho que se ela pudesse, por exemplo, fazer participações a cada 30 dias em programas de televisão, dando entrevista do que ela acha que está acontecendo, a opinião dela isenta do processo eleitoral, como nós estamos fazendo aqui, já seria de grande valia. Importantíssimo, muito boa, inclusive, essa colocação. Agora, a Frente Popular também apresentou alguns apoios esdrúxulos ou surpreendentes. O mais surpreendente, na minha opinião, foi o do ex-deputado Eni Lima, que sempre foi um crítico ácido, severo do PT, quando ocupou sua cadeira na Assembleia Legislativa. Quero falar primeiro de Eni Lima, que, inclusive, teve sua candidatura cassada num processo e que chegou-se a cogitar que denúncia teria partido até do PT para a Polícia Federal, etc., coisa que não se provou, mas, enfim, se cogita muito isso. E aí, professor, Eni Lima apoiando o Marcos Alexandre? Se repete no processo eleitoral aquilo que a gente já identifica até num projeto de pesquisa que a gente tem na Assembleia Legislativa. O Executivo negocia no varejo na Assembleia e a Frente Popular negocia no varejo o apoio para o segundo turno, porque sobrou poucas legendas para apoiar. Né? O PCdoB era o vice, o PT. O que sobrou? Os partidos que faziam oposição foram para o Tião Bocalon. Então restou à Frente Popular o apoio individual de candidatos. Agora, quando você faz um acordo em varejo, quando você faz negociações no varejo, a gente está sujeito a esse tipo de coisas esdrúxulas, né? Porque se você tem partidos fortes, agremiações partidárias fortemente ideológicas, dificilmente você poderia fazer essa aproximação. Mas como você trabalha no varejo, isso é muito interessante para quem está governando, porque você vai fazer o processo de convencimento e cooptação para as pessoas de forma individual. Então, esse processo é uma tática política que é eficaz nesse momento. Agora, até que ponto Eni Lima, João da Silva, José vai acrescentar na candidatura do Marcos Alexandre? E o outro nome importante no cenário político local com o mandato, deputado Luiz Tchê, do PDT, que tinha se afastado da Frente Popular, feito inclusive campanha para a oposição, pedindo voto para Tião Bocalon, e no segundo turno abraça-se novamente a Frente Popular. Me responda isso logo após o intervalo, você não pode perder daqui a pouquinho, na nossa volta aqui no Gazeta Entrevista. Até já.